Olha só quem voltou! Sou eu! Voltei para falar da Bíblia para vocês e com vocês e passar para vocês tudo que eu tenho aprendido aqui. Aliás, tudo não, né? Porque eu tenho muitas aulas, mas um pouco do que eu tenho aprendido aqui para vocês. E como eu prometi, hoje eu vou falar do livro de Tito. Antes de qualquer coisa, eu queria começar pedindo desculpas. Porque tá tendo reforma aqui no vizinho, ali em todo canto, então vez ou outra aparecem uns barulhos esquisitos. O meu celular já não é muito bom, né? O áudio nem se fala, então às vezes vem um barulho de martelada, de um monte de coisa, tá? Então se aparecer esse barulho, releve, preste atenção no que eu tô falando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal, me dê um like, compartilha com seus amigos, porque como eu falei nos outros vídeos, eu vou estar trazendo sempre conteúdo novo, livros novos, vou estar falando sobre contextos históricos, vou estar fazendo comentários bíblicos, vou estar falando um pouco da interpretação de cada livro. Então, se você gosta, curte, compartilha, me ajuda aí no canal. Eu não sei qual é a sua relação com o livro de Tito. Na verdade, eu não sei nem se você já leu esse livro, Epístola de Paulo a Tito, né? Mas esse livro é um livro que é riquíssimo. Quando nós pegamos a Bíblia para meditar, para aplicar ela em nossa vida, eu não vou dizer que é extremamente indispensável nós sabermos do contexto histórico. Por quê? Porque tem algumas coisas que elas são já aplicativas por si só, mesmo que a gente não saiba o contexto. Então, orar sem cessar é orar sem cessar, independente do contexto. Mas é importantíssimo que a gente tenha o contexto histórico dessas cartas, o contexto da situação, o contexto cultural, quando nós vamos estudar esses livros. Porque se nós não temos o contexto, é bem possível que a gente faça interpretações completamente fora do que o autor quis dizer. E aí, meu irmão, você pode estar gerando um monte de heresia sem querer. Eu tenho um professor que teve outro professor que fala o seguinte: a diferença entre a gente ler e estudar é uma caneta e um papel na mão. Então eu não sou muito de usar papel, sabe? Mas eu sou muito de usar caneta. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é a minha Bíblia, pra vocês terem noção, tá? Então, a minha Bíblia é mais ou menos assim. Olha só em Tito. Gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li esse livro. E assim, cada vez que eu leio tem coisa nova. É incrível. Cada vez que eu leio Tito, um livrinho assim de 3 capítulos tem coisa nova. Então toda vez que eu leio, eu adiciono coisa aqui. Esse livro foi escrito provavelmente em 66 depois de Cristo, tá? Por que provavelmente? Porque nós não temos datas fechadas. A gente trabalha com possibilidades. E essa é uma das principais possibilidades desse livro aqui de Tito, 66 depois de Cristo. E aí Tito foi um rapaz que Paulo colocou lá dentro da ilha de Creta para que ele organizasse um monte de coisinha que estava desorganizada. Então no primeiro capítulo a gente já encontra o local para onde essa carta foi enviada. Foi para Creta. E aí Paulo fala: Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que você resolvesse todos esses probleminhas que eu passei para você. E aí ele fala várias informações importantes que esses presbíteros e bispos devem ter. Mas por qual motivo Tito teria que constituir esses presbíteros e esses bispos? Vamos lá começar do começo, tá? Como surgiu a igreja de Creta? É bem possível que lá em Atos 2, quando fala sobre a descida do Espírito Santo, e que os apóstolos começaram a falar em várias línguas, ali estavam presentes pessoas de várias partes do mundo da época. E aí no meio tinham os cretenses. Então o provável é que cretenses que estavam presentes nesse dia levaram esse evangelho, essa palavra para Creta. E aí, diante disso, a igreja surgiu. Só que a igreja parecia estar muito desorganizada, sabe? Uma igreja que foi crescendo de maneira desorganizada. Creta era uma ilha não muito grande, ela tinha aproximadamente 11 quilômetros de extensão por 30 e pouco, então era uma ilha muito pequena. E lá predominava a cultura grega, então era uma cultura politeísta, onde haviam vários deuses, inclusive muitos deuses da mitologia grega que nós conhecemos hoje surgiram lá na ilha de Creta. Os cretenses eram conhecidos como pessoas enganosas e mentirosas, e aí se fala logo no início do livro, Paulo diz que o Deus que ele está apresentando ali é um Deus que não pode mentir.
É claro que ele fala isso propositalmente por causa da fama dos cretenses. Dizem que o termo cretino que nós temos hoje se deve a essa fama dos cretenses da época. Todos os cretenses tinham a fama de serem enganadores, mentirosos, por isso o termo cretino. No capítulo 1, no versículo 10, Paulo começa a falar que existem muitas pessoas lá dentro dessa ilha, no meio da ilha de Creta, que são insubordinados, que são enganadores, e que essas pessoas estão trazendo confusão para o meio deles. Elas estão pervertendo famílias e elas estão trazendo um evangelho pervertido para essas pessoas. Então estão trazendo confusão para elas. Eles ficaram conhecidos como mentirosos, como aproveitadores. E diante dessa situação, Paulo envia essa carta para Tito e relembra a ele da função dele, que é estabelecer líderes ali naquele local. E Paulo também fala para ele como que devem ser esses líderes, esses pastores e bispos. Então tem alguns pré-requisitos, como ser marido de uma só mulher. Isso é importante porque aquela ilha tinha uma cultura de poligamia, era comum que os homens tivessem várias mulheres. Então Paulo fala sobre essa importância desse bispo, desse presbítero ser marido de uma só mulher, ter filhos crentes, terem domínio de si, serem apegados à doutrina. Essa palavra doutrina é muito importante nesse livro, por ser um livro pastoral. Então fala dessa doutrina, dessa sã doutrina, significando que possivelmente eles estavam falando lá sobre uma doutrina doente. Então Paulo lembra a Tito sobre essa doutrina que é sã e que deveria ser confirmada para essas pessoas. E a partir do capítulo 2, ele fala como que essas pessoas devem ser. Ele fala dessa sã doutrina voltada para todas as pessoas participantes da igreja, os homens, as mulheres, os idosos, os jovens, e Tito principalmente. Tito deve ser o padrão que deve ser seguido dentro daquela ilha. E aí a gente vê um capítulo quase inteiro falando sobre sejam, façam obras, obras, obras. E por que Paulo está falando tanto dessas obras, tanto como nós devemos ser? Ele explica a partir do 2:11. Ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora na nossa vida. E é essa mesma graça que nos educa para nós sermos filhos, servos, pessoas que fazem essas boas obras. Então Paulo começa falando primeiro dessas obras que nós devemos fazer, como nós devemos agir, e logo em seguida ele explica que foi derramada uma graça sobre a nossa vida no momento em que nós fomos salvos. E essa graça nos educa para que nós sejamos pessoas que façam essas boas obras. No versículo 14, diz que Deus preparou um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Por que Paulo fala tanto dessas obras nesse livro? Porque nós nascemos para elas. A intenção de Deus separar um povo aqui na terra, que é a igreja, é para que esse povo seja um povo zeloso das boas obras. É para que esse povo seja um povo padrão das boas obras. Para que as pessoas que estão de fora olhem para nós como um padrão de vida a ser seguido. E aí Paulo, na sua humildade, fala no capítulo 3 como ele era há algum tempo atrás. Ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Então ele está falando de pessoas na ilha que são desse jeito, que foram desse jeito, mas ele também se inclui. Ele diz que há algum tempo atrás a vida dele ele também era assim. E ele acreditava que estava certo, mas na verdade ele estava errado. Então essa graça foi derramada sobre a vida dele, o educou, o ensinou sobre a salvação, sobre quem é Cristo, e aí fez Paulo ser transformado. E a partir disso ele começa a falar da palavra de Deus para os gentios, ensinando essas pessoas como elas devem ser. Aqui realmente é um processo de reeducação. Ele está falando para uma ilha que é conhecida por serem enganadores, preguiçosos e mentirosos, como eles devem proceder, como eles devem ser um exemplo de cristãos. Por isso que é chamado de carta pastoral, é uma carta que fala sobre doutrina, sobre como nós devemos agir em determinadas situações. Aqui fala até no capítulo 3 sobre como a gente deve agir no caso de pessoas facciosas, pessoas que gostam de muitas discussões, de contendas. Então aqui dá dicas da nossa vida que nós podemos aplicar hoje. Esse livro inteiro nós podemos aplicar na nossa vida hoje, do primeiro ao último capítulo, porque fala de questões muito atuais, muito presentes em todas as igrejas. Por isso que você que tem a intenção de ser pastor, bispo, presbítero, líder de qualquer departamento da sua igreja, você que é membro de uma igreja, você que faz parte de uma igreja, precisa ler a carta de Tito, precisa estudar sobre essa carta, porque é uma carta que fala como a igreja deve ser, como nós devemos nos comportar, como os líderes devem ser e qual o propósito de Deus ter feito a igreja. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E temos essa obrigação como igreja do Senhor. As obras não irão nos salvar, mas elas são uma prova de que a graça salvadora está sobre a nossa vida. O motivo de Paulo ter escrito essa carta provavelmente foi para alertar sobre essas pessoas que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Mas o outro motivo também, a gente encontra no finalzinho da carta, fala que
Ele vai passar o inverno em Nicópolis, então ele pede para que Tito até o encontro de Paulo ali. Também fala sobre a importância dos crentes se distinguirem nas boas obras a favor dos necessitados, né? E claro, começa a carta chamando a atenção de Tito para a função dele, para a missão que Paulo deu a ele, que é estabelecer líderes para que possa trazer ordem àquela desordem que estava acontecendo em Creta. Então, acho que é isso. Falei bem resumido, mas deu para passar um pouco a ideia do livro. Se tiver gostado, dá um like, curta, compartilhe com seus amigos e fique aguardando. Aperta o sininho aqui no YouTube, que assim que aparecer um novo vídeo, o YouTube vai lhe alertar. O próximo vídeo vai ser sobre Efésios e no decorrer dessa semana eu vou estar postando. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse livro, se você tem alguma pergunta ou se você tem alguma informação importante, você pode colocar nos comentários aqui embaixo, tá? Enfim, dúvida, eu posso responder, mas é um comentário. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, algum comentário importante, alguma informação legal sobre o livro de Tito, você pode colocar nos comentários aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.